Boa noite, Moçambique, e boa noite, caros telespectadores da TV Miramar. Sejam todos bem-vindos à primeira edição do Resenha Semanal para o mês de novembro. Hoje estamos no dia 5 de novembro do ano 2017, o penúltimo mês do ano 2017, e vamos nesta noite dominical fazer análise dos principais assuntos que marcaram a semana. Falo concretamente da informação que nos chegou a todos nós no que diz respeito à aquisição de viaturas de luxo por parte do governo moçambicano. Iremos também olhar na noite de hoje a presença do governo moçambicano no Parlamento e, por fim, iremos olhar para a condenação do edil interino de Nampula. Para tal, conto com a presença dos panelistas residentes. Falo concretamente do Sr. Mário Dixon, contamos ainda com a presença do Sr. Silvério Ronguani, está também presente o Sr. Miguel Mabote, bem como o Sr. António Muxan. Quero, antes de mais, agradecer a presença dos caros colegas e um agradecimento muito especial ao caro amigo telespectador que, domingo a domingo, a partir das 20 horas, fica desse lado para acompanhar o Resenha Semanal. Antes de avançarmos para o primeiro tema desta noite, permitam-me saudar os colegas e saber como é que foi a semana laboral de cada um dos presentes, começando mesmo pelo Sr. António Muxanga. Sr. Muxanga, como é que foi a sua semana de trabalho? Peço de uma forma muito breve nos responder. Muito obrigado. Primeiro quero saudar a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado. A semana não me andou bem, registrou 2 falecimentos de pessoas muito próximas de mim, nomeadamente a Isabela Afonso da Cama, filha do Sua Excelência Presidente Afonso da Cama, que foi a enterrar no sábado passado. Também tivemos problemas do falecimento da sogra do Dr. Arseno Manjate, pastor da minha igreja, Igreja Nazareno da Matola, que também foi enterrar no sábado. Portanto, a estas 2 famílias quero aproveitar a ocasião para endereçar os meus sentidos pésames. Muito obrigado, Sr. António Muxanga. Sr. Silvério Ronguani, boa noite. Como é que foi a semana laboral? Bom, por acaso tive uma boa semana laboral, empolgado como estamos na preparação ao nosso congresso. Esta semana, pelo menos na província de Maputo, estivemos a escolher os nossos delegados. Foi uma grande festa, por isso foi uma semana ótima e muito boa. Obrigado, Sr. Silvério Ronguani. Sr. Miguel Mabote, a sua semana como é que correu? Não, minha semana correu bem, graças ao Altíssimo. Mas também não posso deixar de registrar com angústia, portanto, o desaparecimento físico da minha prima, que é a Isabel, que é filha do meu padrinho de casamento, o senhor, Sua Excelência, o Presidente Afonso da Cama. Tanto este, mas outros, não é? Mas no global, estou de saúde. Muito obrigado, Sr. Miguel Mabote. Sr. Mário Dixon, na semana laboral, como é que foi? Muito obrigado. A semana foi manchada de muita tristeza. Como sabem, essa semana para nós houve acidente em shopping, depois na cidade de Quelimane, na sexta-feira, na quinta-feira, ardeu um barco que vinha do mar e faleceram lá 4 pessoas, e isso manchou muito a nossa semana. Apesar de, a nível do partido, nós termos lançado os nossos chefes das brigadas, mas o peso maior foi da tristeza. Obrigado, Sr. Mário Dixon. Vamos então olhar para o primeiro tema desta noite, que é a aquisição de viaturas de luxo por parte do governo. Através de um anúncio de adjudicação de viaturas de luxo pelo Ministério das Finanças, os moçambicanos souberam que o governo investiu pouco mais de 120 milhões de meticais, assim que é para a aquisição de 45 viaturas de luxo para atuais e antigos dirigentes. Estamos a falar do investimento que acontece numa altura em que o país vive, está mergulhado assim que é, em crise, devido a várias situações que já são de conhecimento de todos os moçambicanos, e mais do que isso, sabemos que o país sofreu um corte de financiamento externo para o orçamento do Estado e dentre várias situações que caracterizam aquilo que é a nossa economia nacional. Queria convidar antes de mais o Sr. Silvério Ronguani. Dr. Ronguani, como é que olha então para esta aquisição de viaturas de luxo, tendo em conta o contexto em que o país vive neste momento? Está-se a falar de viaturas que vão beneficiar antigos dirigentes e atuais dirigentes, e que o preço é esse que já fizemos referência aqui, todo o pacote
ronda cerca de 120 milhões de meticais. Querendo talvez trazer uma outra abordagem em volta desse valor, sabemos que podia cobrir várias despesas que são de primeira necessidade para vários moçambicanos. Bom, eu confesso que entrei em choque quando tomei o conhecimento de que, de fato, o nosso governo ia adquirir essas viaturas. Estamos a falar de viaturas algumas que custam 11 milhões de meticais. A minha pergunta é, uma pessoa que anda numa viatura de 11 milhões vive numa casa que vale quanto? Portanto, parece-me que isto é simplesmente um insulto aos moçambicanos, é um insulto aos mais pobres e é um contrassenso a tudo aquilo que o governo tem apregoado até agora. Porque o governo tem tido dificuldade, é preciso lembrar que não pagou para a maior parte dos funcionários públicos o 13º, alegando que havia problemas de tesouraria. Tem tido dificuldade de pagar as horas extras dos professores, alegando que há problemas de tesourarias. Temos problemas gravíssimos nos hospitais, alegando problemas de tesouraria. Portanto, nós podíamos elencar um sem número de questões que ficaram por resolver, porque alegadamente havia problema de tesouraria. Mas, de repente, há esta aquisição que soa a insulto. E é preciso também lembrar que foi na mesma semana em que o plano de reestruturação da dívida do governo foi rejeitado pelos doadores. Ora, se você está numa grande dívida, como é que está a acontecer agora, e logo faz essas aquisições extravagantes, isso reforça a perca de confiança. Para dizer que estas aquisições são a todos os títulos simplesmente nojentos e é um insulto aos moçambicanos. Eu já ouvi vários argumentos do governo, nomeadamente o argumento de que existe uma lei. É preciso também lembrar que o pagamento de horas extras, o pagamento do 13º, a compra de medicamentos também está estabelecido por lei. Mas o governo não está a cumprir essas leis porque não tem cabimento orçamental. Agora, como é que neste caso, que é completamente inaceitável, já tem dinheiro para pagar? Ainda no segmento do pronunciamento do governo, soubemos através do secretário permanente do Ministério das Finanças, Sr. Domingos Lambo, onde ele disse claramente que o governo não fez nada da normal, mas sim seguiu as recomendações do Tribunal Administrativo. A questão que levanto é por que este tipo de viaturas com este tipo de custo, essas marcas, esses modelos todos, porque isso terá pesado para o valor que foi gasto para a aquisição de cada viatura. Estamos a falar de viaturas que custam, cada uma delas, cerca de 10 milhões de meticais. Está tudo em volta mesmo dessa questão da dignidade que quer-se passar para os dirigentes atuais e os antigos dirigentes? Não, é preciso dizer que o Tribunal Administrativo, o Supremo Governo, é farinha do mesmo saco, portanto, agem todos em conluio aqui. Nem sequer vale a pena olhar para este argumento, porque se criticar é o governo com todos os seus tentáculos, e todos sabemos que o Tribunal Administrativo é um tentáculo do mesmo governo. Portanto, o que está aqui em causa é efetivamente a falta de peso, a falta de sensibilidade. Portanto, não pode-se dizer ao povo que vão suportar esses cortes, esses problemas todos, mas os dirigentes, porque até como dizia, até o Frei Samora Machado dizia que os dirigentes deviam ser o primeiro nos sacrifícios, o último nos benefícios. Mas o que nós estamos a ver aqui é que, de uma forma escandalosa, estão a ser primeiro nos benefícios. A minha pergunta é, se ele tem um carro de 11 milhões, quanto é que custa a casa onde essa pessoa vive? Não, portanto, estamos a perceber que, afinal de contas, esta questão dos carros é apenas a ponta do iceberg. Portanto, a minha modesta contribuição era que definitivamente fosse aprovado o documento que já se espera já desde há muito tempo, que possa fixar de uma forma clara quais são as regalias que... Esse é um assunto que vamos ver um pouco mais para frente. Sr. Miguel Mabote, o estadista moçambicano Filipe Jacinto Nhoso sempre defendeu que em alturas como esta de crise é preciso sabermos poupar. Como enquadrar então este discurso e esta realidade que os moçambicanos estão a assistir neste momento? Bom, o que eu vejo aqui é uma dissonância, não é? Entre o discurso e a ação.
Se calhar é assim, alguns regulamentos, como este sobre aquisições, não é, de bens do Estado para dirigentes, acho que deviam ser ajustados conforme a realidade econômica do momento. Você está a perceber? Logo, neste caso, se já vinha sendo praticado, ou já sendo prática de que tinham aquele teto, por exemplo, para gastos em viaturas, devia ser ajustado, tendo em conta esta situação de carência que o país vive, que é para beneficiar, portanto, alguns setores sociais, como saúde, educação e transporte, por aí. Agora, a outra questão, aquele que é executor, portanto, no caso do secretário permanente, né, como se defendeu, é pegar uma lei que fixa os tetos de cada um, não sei se está a perceber. Então, ele, como que chama, abriga-se nisso, não é? Diz que estou a cumprir uma lei, não sei se está a perceber. Mas, quanto a mim, deviam ser reajustados, portanto, à realidade do momento. Agora, outra questão também aqui, segundo ele, o secretário permanente, dizia que não, os preços são altos porque parece que há um livre-arbítrio da escola, da parte dos contemplados, não sei se está a perceber, né? O tipo de viatura que eles querem. Então, é mais um erro esse, não sei se está a perceber. Os apetites do homem não terminam. Se vierem me perguntar que tipo de viatura que você quer, não sei se está a perceber, né? Então, este é mais um erro, portanto, do próprio regulamento das aquisições. Devia ser revisto isso. É um tipo de cargo que tem que se adquirir. Agora, mas também há um outro tipo de interpretação que eu posso dar aqui. Há um hábito social, que é da depreciação da imagem daqueles dirigentes que andam em viaturas, portanto, vulgares. Não sei se está a perceber. É hábito social. Quando você é um dirigente, não é? Apresenta-se um vice, por exemplo. É a própria sociedade que diz, não, como é que o dirigente anda desse cara? Isso existe. Mas será que... Então, isso às vezes pode estimular esse desejo. Será que a dignidade deste dirigente ou destes dirigentes mede-se mesmo através do tipo de viatura? Não devia ser isto. Mas o hábito da sociedade, não só moçambicana. Se você é um dirigente, vive numa casa não boa, não é? É alguma coisa para dizer, não, como é que ele quer me dirigir se nem tem casa? Mas você pode fazer isso em solidariedade com as pessoas. Okay, mas obrigado, é um hábito social. Obrigado, Sr. Miguel Mabote. Sumchanga, qual é a sua análise, então, em relação a esta questão das viaturas? Queria também chamar a atenção em relação àquilo que tem sido sempre, de forma frequente, o posicionamento do chefe de Estado, que apela para que se poupe os recursos, tendo em conta a situação que o país vive neste momento. Quando eu tomei posse como membro do Conselho do Estado, a intenção do presidente Guebuza era nos fornecer Hyundai Zera. Na altura, o Hyundai Zera, 2 tubos, custava 1.900.000 meticais, porque ele não tinha conseguido um número suficiente de Fords, que custavam 2.200.000 meticais. Eu escrevi para o presidente Guebuza, eu disse, eu não tenho casa em local alcatroado, preciso de um carro 4x4. E foi arranjar Ford Ranger, que custava 950 meticais. Eu senti-me contente com esse carro, que custou metade daquele carro que o chefe tinha decidido que devia me dar. A seguir o meu exemplo, o Dom Dinis Chungulani foi escolher o Ford Ranger, Brasão Mazula e todos nós, para dizer que a dignidade das pessoas efetivamente não está na viatura. A pessoa pode ter melhor viatura quando ele não tem dignidade. Aliás, os maiores criminosos que andam neste mundo, os maiores traficantes de droga, andam dessas coisas, mas eles não têm prestígio nenhum. E essa parte da escola, estão a assassinar dirigentes? Como? Essa parte da escola, dessas viaturas por parte, então, dos beneficiários? A questão é protocolar. O que está escrito na lei é que o carro protocolar para altas entidades é Mercedes-Benz. O carro protocolar para outra camada era Volvo. O carro protocolar para outra camada era Peugeot. Então as pessoas têm isto na cabeça. Ser dirigente de topo é ter Mercedes. Ser dirigente intermédio é ter Volvo.
ser dirigente um pouco assim é ter Peugeot. Então, esta é uma questão que o próprio país criou. Aliás, Macamo, vai ao parque. Há um parque que está na Avenida da GFPLM, onde era parque do Estado. Vai ver o tipo de sucatas que andam lá. Esse parque é onde os altos dirigentes do Estado iam buscar as viaturas quando viessem aqui a Maputo em missão de serviço. Há de apanhar lá Peugeot, há de apanhar Volvo, há de apanhar Mercedes. Não há Lada lá, nem a Niva, nesse parque. Portanto, esta é uma questão de concepção que nós trazemos desde os tempos remotos. Agora, em relação à aquisição, há qualquer coisa aqui que não está clara, que eu queria que a imprensa também nos ajudasse. Da outra vez estivemos a discutir aqui os Mercedes dos membros da Comissão Permanente. É Mercedes 180. Dizia a imprensa que aqueles Mercedes custavam mais de 10 milhões de meticais. O mesmo Mercedes, no anúncio desta semana, já custa 3 milhões de meticais. Então a própria imprensa tem que nos ajudar a explicar aqui o que é que efetivamente está a escrever. Há um Mercedes 500, que se diz que custa 11 milhões de meticais. Depois há um Land Cruiser, que se diz que custa 11 milhões de meticais. Na quinta-feira, eu à procura de ver um carro igual àquele, fui a um Standard, que está na Avenida Carlos Marx, fui apanhar o mesmo carro a 21 milhões de meticais. Agora, onde é que está a verdade aqui? Agora, nós dizíamos aqui neste programa que as viaturas, pelo menos as viaturas da Assembleia da República, foram requisitadas em dezembro de 2014, para satisfazer o mandato de 2015. Na altura, o dólar estava a 31 meticais. Quem não quis trazer as viaturas a tempo foi o Ministério das Finanças. Portanto, cabe ao Ministério das Finanças explicar por que é que não fez esse trabalho em 2015, tendo em conta que a mudança de viaturas normalmente tem se efetuado no início do mandato. Agora, este erro de gestão e de cálculo dos dirigentes do Ministério das Finanças é que está-nos a trazer esta celeuma toda. Mas, efetivamente, em relação ao povo, aquele cidadão que não consegue comprar pão para o seu filho, porque o pai não foi pago horas extras, porque a mãe é obrigada a trabalhar no hospital fora das horas normais e depois não tem subsídios de horas extras, alegadamente porque o Estado não tem dinheiro. O polícia anda a pé, recebe 5 mil meticais e tem que garantir a nossa segurança. É uma ofensa que tem que ser repensada. Mas quem deve pensar nisto, volto a dizer, não vão ser os beneficiários, é o chefe do Estado, porque o senhor presidente Filipe Jacinto Nunes sabe que o ministro das Finanças não adquiriu carros em tempo útil. Ele quis arrastar para adquirir viaturas em tempo em que o metical está desvalorizado. Mário Dixon, qual a sua leitura então em relação a esta situação toda, esta questão da aquisição destas viaturas de luxo? Bom, segundo aquilo que explicou o secretário permanente do Ministério das Finanças, dizem que os carros foram adquiridos em 2015 porque existe uma lei processual em que não foi cumprida na altura, devia ser cumprida agora porque o Tribunal Administrativo assim o exigiu. Eu acho que aqui há dois pecados. Há um pecado que faz pecar o outro pecado. O pecado do Ministério das Finanças de quando fez o anúncio do concurso público, não escreveu de que tratava-se de uma reeditação do concurso público referente ao ano 2015. Assim a imprensa não estaria a falar o que está a falar. Em segundo lugar, exatamente como diz o meu colega do painel, os Mercedes, é duvidoso dizer que os Mercedes custam 11 milhões, 10 milhões, porque quando se compra um lote de muitos carros no stand, na fábrica, no produtor, existe um desconto. Fora disso,
o que faz encarecer uma viatura em todos os países, seja ela de luxo, seja ela o quê? São os direitos aduaneiros. E esses carros não têm direitos aduaneiros. Então, aqui há uma outra coisa que não está a ser esclarecido. E isto faz pecar o discurso do chefe do Estado. Quando ele diz que uma instituição não vale a pena uma pessoa ter 3 carros, um carro serve para nós todos. O último discurso que ele fez. Isto também faz pecar as decisões do 11º Congresso, em que nós dissemos que temos que entrar pela poupança máxima. Olhando para isto, não estamos a dizer que os nossos dirigentes não podem ter viaturas. E também olhando para isso, não estamos a dizer que o dirigente obrigatoriamente tem que usar VIX ou usar Toyota. Na África Austral, em todo o mundo, os carros que os dirigentes usam, nós estamos a ver. Mas estamos a dizer que o Ministério das Finanças tem que esclarecer nitidamente para evitar um mal-entendido. Porque agora aqui há um mal-entendido. E esse mal-entendido dificilmente está a ser compreendido. Então o que está em causa aqui é uma questão de tempo, então. Exatamente. Segundo aquilo que explicou, e que eu gostaria de, em vez do meu querido deputado aqui, Rungwan, estar a falar o que está a falar, juntar alhos com bugalhos, ele devia, como deputado, aproximar ao secretário para ver se exatamente existiu uma aquisição em 2015, que não foi cumprida, e depois vir explicar aqui, do que estar a lançar achas que às vezes existe isso, porque o próprio secretário permanente disse, querendo, podem vir, nós vamos aprovar, o erro é humano. Então, por que está a lançar achas? Ok, obrigado então, senhor Mário Dixon. Vamos então observar um curtíssimo intervalo e nós voltamos daqui a alguns instantes. Não sai daí e até já. A batalha contra Judá continua. Pagarão o preço! Lutem comigo! Em nome de Nabucodonosor! Tudo que nosso povo construiu será reduzido a cinzas. E o povo hebreu vai sofrer uma das piores tragédias da história. Jerusalém é nossa! Capítulo especial. Cadê mais? O rico e Lázaro. Lembras-te quando era impossível falares com quem gostas através de um simples toque no ecrã? Tenho topo tudo em cima, ir mais longe como anima. O mundo passou a ficar cada vez mais conectado e tudo mudou. As fotos tornaram-se instantâneas. E cada segundo estou assim, gosto assim. O dinheiro ganhou novas formas. O futuro está a chegar. Seguimos ligados sempre. Tudo isto já foi coisa do futuro, assim como carros voadores. Porque o futuro é principalmente sobre oportunidades. Vem com a Vodacom descobrir o amanhã. O futuro é tudo bom. Vamos? Quando assim se manifesta o nosso ardor e esta for a nossa amplitude, quando esta for a nossa profundidade e este o nosso nível de atividade, quando vivemos num lugar cheio de possibilidades e dinamizamos o crescimento de África, vivemos a evolução constante. Standard Bank, seguindo em frente. O meu professor, antes de ontem, chegou cedo, assinou o livro do ponto e ficou muito tempo fora. E ontem chegou um pouco atrasado e ficou a conversar com a professora da outra turma. Meninos! Eu disse pouco barulho! Atenção, meninos, repitam comigo. R. S. Alô? Meninos, esse é o momento. O meu professor está sempre ao telefone. Se um professor atrasar o início da aula 15 minutos por dia, numa semana perde 75 minutos, no mês 300 minutos e no ano terá perdido 60 horas, o que corresponde a 80 aulas. Quanto pode um aluno aprender nesse tempo? Para o meu futuro, cada aula conta. Tens uma ideia fixa?
O teu banco tem crédito com prestações fixas para te ajudar a concretizar a tua ideia. Agora podes adquirir bens de consumo sem surpresas. Se já tens um crédito, vem por aqui e solicita a sua amortização também em prestações fixas. Fixa mais esta vantagem para ti. Vai já a uma agência BCI. Aproveite os últimos dias, grande liquidação de estoque. Até dia 9 de novembro, livros a partir de 20 meticais. Computadores, impressoras e acessórios. Não perca mais tempo. Rua Conselheiro Pedroso, ao lado da Minerva. A mamã põe tudo a brilhar. Quer saber qual é o truque? É Acti a passar. Aqui, ali, acolá. Passe Acti e já está. Para pôr tudo a brilhar, faça como a mamã Acti. Acti, pode confiar. Conheça já toda a gama de casa. Casa de banho, cozinha e roupa. Acti é limpeza ativa. Acti by Mr. Lean. Cofinanciado por Portugal 2020. Aqueles que procuram inovação, proximidade e dinamismo escolhem um banco que antecipa propostas e recomenda soluções financeiras adequadas. Este é o Millennium Bim Prestige. Aqui consegue beneficiar do Wi-Fi gratuito, ter atendimento personalizado por um gestor dedicado e aceder a produtos e serviços desenhados ao pormenor para facilitar a gestão do seu patrimônio. Millennium Bim. Aqui consigo. Boa noite, uma vez mais estamos de volta para a segunda parte do Resenha Semanal. Vamos olhar então neste bloco a presença do governo moçambicano no Parlamento. Quero convidar o senhor António Mchanga como parlamentar. Como é que olha então a presença do governo no Parlamento? Sentiu-se satisfeito, ou seja, a sua bancada parlamentar sentiu-se satisfeita então com as explicações de um pouco de tudo que foi levantado como questões por parte da bancada parlamentar da Renão? Não. Primeiro houve uma situação que pela primeira vez veio acontecer no país. Estávamos a discutir questões ligadas à corrupção, criminalidade e segurança do país. Quem atende questões ligadas à criminalidade é o Ministro do Interior. A segurança, como não temos Ministro de Segurança no verdadeiro nome, costuma ser o Ministro da Defesa. Lamentavelmente, desta vez o governo decidiu juntar as três coisas para o Ministro da Justiça. E, pelo que sabemos, o Ministro da Justiça há algumas coisas que não são do seu domínio. Portanto, a prestação que teve não foi boa. Mas a prestação do Ministro da Justiça tornou-se péssima quando ele tenta dizer que há processos que ele conhece melhor. Por exemplo, diz que conhece melhor o processo dos cofres, registros notariados. Então, também conhece melhor os processos da Eletricidade de Moçambique, porque ele foi assessor jurídico dos vários conselhos de administração da Eletricidade de Moçambique. A questão que ficou para eu perguntar, porque recusaram me dar tempo, era: quanto tempo o Estado levará para analisar pelo menos 2 processos da Eletricidade de Moçambique, que eu sei que ele conhece? O primeiro processo aberto contra o senhor Veloso, que era PCA, agora é embaixador. Ele cessou há mais de 11 anos. O processo está no Gabinete de Combate à Corrupção, ainda está em análise. O ministro tenta negar que há pessoas que ganham mais de 1 milhão de meticais no país. A pergunta que eu lhe faço é quanto é que ganha o PCA de MPDC, o diretor-geral e a secretária executiva. Uma folha de salário que eu acessei, o PCA ganhava 1.350.000 meticais, o diretor-geral ganhava 1.150.000 meticais, a secretária executiva, que acabava de ser admitida, ganhava 600.000 meticais. Ok, obrigado então, Sr. Mchanga. Penso que as suas questões foram anotadas. Vamos então ouvir agora o Sr. Silveiro Longuano, como parlamentar também, a sua bancada, o MDM neste caso. Como é que olhou então para as respostas dadas pelo governo? Bom, eu penso que no capítulo da corrupção, o governo nem tinha como falar, porque vinha envolto no escândalo da aquisição, quase que podemos dizer também ele é evadido de corrupção, uma vez que é contra tudo aquilo que é admissível. Não tinha nem autoridade moral
para poder falar da corrupção quando estavam eles mesmos à espera dessas viaturas, como já dissemos, não se enquadra naquilo que é a decência de um governo. Agora, é verdade que a nossa bancada está mais preocupada com questões de segurança, por causa de perceber que nós temos vivido num país com problemas sérios de segurança. Não se trata apenas de estarmos num momento conturbado com as várias intentonas, ataques que existiram. Não se trata apenas de ser numa semana em que o próprio chefe do Estado acabava de demitir todos os comandantes importantes na polícia, no CISI, mas também estavam muito focalizados na questão dos assassinatos. Porque, como sabe, a nossa bancada queria saber se há uma explicação, se existe alguma informação dos vários e sucessivos assassinatos que foram acontecendo até o último que aconteceu no dia 4 de... E as respostas não foram satisfatórias? Bom, eu penso que todos sabemos que a melhor resposta era, de fato, esclarecer-se o que é que está a acontecer, mas como viu, o ministro falou que o único caso praticamente estava a ser julgado é aquele do procurador Vilão Cruz. E mesmo este invadem conflitos, porque o jornalista não tem acesso para a sala das audiências, e só isto já é elucidativo. Houve algumas coisas que ficamos a saber, por exemplo, que em Nampula já haviam sido constituídos 5 arguidos, se não estou em erro. Acho que isso foi bom, pelo menos sabermos que afinal existe arguidos. É verdade que há 2 semanas também se falou dos arguidos, no caso das linhas aéreas, mas seria importante que estas informações fossem partilhadas em tempo útil, não fosse preciso fazer nenhuma bancada, nenhuma pergunta quando o governo fosse apenas ao Parlamento, mas quando está a se resolver, está a se explicar, está a se desvendar um assunto, seria bom sempre manter informada a população, porque pelo menos em outros países o que nós vemos é que os arguidos não é segredo que alguém é arguido, não é? Tanto costuma-se dizer realmente que fulano foi constituído arguido, mas nós vimos que tanto no caso que estava em preço, os arguidos não foram divulgados, tanto no caso das linhas aéreas. Portanto, pareceu-me que valeu a pena fazer esta pergunta pelos esclarecimentos que foram dados, mas também ficamos decepcionados porque realmente a maior parte dos casos que nós esperávamos que tivesse um desfecho, uma explicação, ainda não foi. Obrigado, então, Sr. Silvério Romano. Sr. Mário Dixon, como é que viu, então, a presença do Governo no Parlamento? Os colegas parlamentares das bancadas do Movimento Democrático de Moçambique e da Renamo dizem não ter ficado muito satisfeitos com as respostas dadas. Não, é normal. Eu vi bem. É normal a nossa oposição. E não lembro nenhum informe do governo que eles tenham dito que estão satisfeitos. Foram 3 perguntas de 3 bancadas e as perguntas foram respondidas. Para mim, o governo saiu-se bem, porque mesmo no primeiro dia, quando eram 12 horas, a presidente da Assembleia da República já não tinha mais insistências, não tinha mais perguntas, não tinha mais pessoas. Os deputados já tinham esgotado tudo o que queriam saber. O ficar calado, que significava de que estavam satisfeitos. Porque quem não está satisfeito insiste com perguntas. Mas eles ficaram calados. Logicamente que o governo saiu-se bem. Mesmo assim, a presidente da Assembleia puxou a sessão para no dia seguinte. No dia seguinte, que era ontem, eu pude também acompanhar. Foi a mesmíssima coisa. Pouco tempo depois, tinham esgotado todo o tempo. E eu acho que é assim, porque Moçambique não está numa ilha. Quando se diz que criminalidade e invoca o que estão a invocar, não se pode ver Moçambique como uma ilha. Há bem pouco tempo nos Estados Unidos alguém foi atropelar pessoas, 20 pessoas com um caminhão de propósito. Um país com todos os computadores, com tudo digitalizado, mas aconteceu. Agora, o nosso país, se o doutor Ruano consegue sair do serviço, vir para aqui, volta para o serviço e consegue fazer a sua atividade, porque há alguém que está a garantir a segurança.
Só que essa pessoa não pode garantir a segurança pensando como conseguir garantir 100%. Não é possível fazer 100%. Mesmo na Inglaterra também não se consegue fazer 100%. Portanto, isso é normal para nós. Mas o governo saiu bem, e saiu bem mesmo a valer. Pelo menos desta vez, o governo saiu muito bem. Ok. O senhor Miguel Mabote, qual a sua leitura, então, na qualidade de cidadão? Como é que viu a presença do governo no Parlamento e a eleição também dos colegas deputados? Bem, portanto, ali para mim eram perguntas e respostas, esclarecimentos, não é? Mas da parte do governo eu percebi, eu estive mais centrado no esclarecimento do primeiro-ministro, não é? Acho que ele abarcou muitas questões, mesmo aquelas em que foram da abordagem do Sua Excelência Ministro da Justiça. O primeiro-ministro voltou a fazer um retoque. Agora, a questão das negociações, a questão da segurança pública, a própria criminalidade. Agora, quanto a mim, a questão das negociações, o curso das negociações que ele abordou, eu gostei porque depois encontrei um contraditório. Apesar de ter sido através da imprensa, o contraditório do Sua Excelência o Presidente da RENAM. Não sei se está a perceber sobre o curso das negociações, e o Presidente da RENAM foi mais conciso, foi mais direto a dizer em que pé está, o que está sendo tratado, o que é que ele quer e quanto tempo ele gostaria que a coisa terminasse. E quanto a essa questão de ocultação dos arguidos, não é? Isso somente acontece numa situação em que, quer dizer, não se investiga, se faz alguém arguido para depois investigar, é quando há ocultação, não é? Porque não se tem a certeza se será ainda aquela pessoa ou não. Mas quando a situação de arguido, se coloca alguém depois de essa pessoa investigada, acho que não há como ocultar, porque já se sabe, a investigação indica realmente que é aquela pessoa que está em causa. Então, não há que se esconder. Ok. Obrigado, então, caro colega. Vamos observar o segundo e último intervalo e nos voltamos daqui a alguns instantes. Não sai daí e até já. Olá, tudo bem? No Domingo Espetacular, na semana em que uma turista espanhola foi baleada na Rocinha, no Rio, nós vamos mostrar como funciona o turismo em lugares perigosos. E a receita da felicidade de uma mulher às vésperas dos 90 anos. Ela já fez e ainda faz coisas incríveis. Ficou curioso? É no Domingo Espetacular. Aqueles que procuram inovação, proximidade e dinamismo escolhem um banco que antecipa propostas e recomenda soluções financeiras adequadas. Este é o Millennium BIM Prestige. Aqui consegue beneficiar do Wi-Fi gratuito, ter atendimento personalizado por um gestor dedicado e aceder a produtos e serviços desenhados ao pormenor para facilitar a gestão do seu patrimônio. Millennium BIM. Aqui consigo. Já conhece o Só Pra Ti? Vai ao asterisco 109 Cardinal e encontra as ofertas especiais da Vodacom que tu mais gostas. Em crédito, megas e SMS. E o melhor de tudo, podes ganhar valiosos prêmios todas as semanas. O Só Pra Ti está milionário. Ganha milhões em prêmios com o Só Pra Ti Milionário. São milhões de meticais em dinheiro para oferecer. E ainda, fantásticos prêmios em celulares, bônus em crédito, megas e SMS todas as semanas. Ativa asterisco 109 Cardinal, escolhe a tua oferta e a partir de 10 meticais já estás a participar. Só a tua rede dá-te milhões em prêmios. O futuro é tudo bom. Vamos?
fixa. O teu banco tem crédito com prestações fixas para te ajudar a concretizar a tua ideia. Agora podes adquirir bens de consumo sem surpresas. Se já tens um crédito, vem por aqui e solicita a sua amortização também em prestações fixas. Fixa mais esta vantagem para ti. Vai já a uma agência BCI. O arroz fica bem gostoso, a família vai adorar. Ao jantar e ao almoço, Royal Aroma não pode faltar. Grão longo, aroma de jasmim. Grão longo, aroma de jasmim. Arroz Royal tem. O novo Royal Aroma anima só de sentir o seu cheirinho. Royal Aroma, irresistível. Quando eu era mais nova, estava na escola, comecei a namorar. Já neste tempo, tinha muitos sonhos e projetos de vida, até que a minha vida mudou. Nós escolhemos quando e quantos filhos ter. E hoje a nossa vida é melhor. Escolhe a tua história, exerce o teu direito, faz o planeamento familiar. Ministério da Saúde, o nosso maior valor é a vida. Quando assim se manifesta o nosso ardor e esta for a nossa amplitude, quando esta for a nossa profundidade e este o nosso nível de atividade, quando vivemos num lugar cheio de possibilidades e dinamizamos o crescimento de África, vivemos a evolução constante. Standard Bank, seguindo em frente. Boa noite uma vez mais, estamos de volta para a terceira e última parte do Resenha Semanal. Vamos jogar agora, olhar para a condenação do edil interino de Nampula. Queria convidar primeiro o senhor Silvério Roguano. O que representa esta condenação do edil interino de Nampula? O que representa para a imagem assim que é do movimento democrático de Moçambique, toda essa situação que assistimos, embora esteja em liberdade, mas o processo pelo qual ele passou? Não, é preciso esclarecer que o mais importante ficou esclarecido, não é? Que era saber se as nomeações que foram feitas eram justas, legais ou não. Portanto, os vereadores que Sotokova nomeou continuam em funções. Aqueles que foram demitidos continuam demitidos. Isto para nós era importante, porque, como dizia já na última vez, tem o artigo 6 que assiste ao edil interino poder realizar todas as questões urgentes, incluindo a substituição dos vereadores. Porque, como sabe, quando o legislador fez isto, pensou até naqueles casos em que tem uma Assembleia que é governado por um partido e o presidente do Conselho Municipal de outro partido. E é lógico que, em caso do impedimento permanente, a substituição deste presidente da Assembleia Municipal não teria condições para funcionar. Não era o caso, mas a verdade, a partir do momento que esses vereadores foram chamados e não se fizeram presentes por 2 vezes, tinham que ser demitidos, e penso que isto não foi posto em causa pelo tribunal. Portanto, penso que a discussão era feita em volta desta questão. Isto não está em causa, portanto, o Sotokova continua em funções e a trabalhar, de fato, com as pessoas que nomeou, dado os outros não quiseram participar. A forma como ele está a escrever a sua história não poderá, de certa forma, comprometer a imagem do movimento democrático de Moçambique? Está há muito pouco tempo. Eu não sei, não queria entrar muito por aí. O mais importante é a questão de governar na base da lei. Portanto, havia uma lei que ele foi respeitado. Agora, foi chamado porque alegadamente desobedeceu, mas nós já na semana passada temos uma lista enorme de dirigentes que comprovadamente não estão a cumprir as ordens judiciais, e penso que a lei devia ser cega, se chama um, devia chamar o outro. Mas naquilo que é
a governação em si, parece-me que ficou claro com este julgamento que as nomeações foram feitas dentro da lei. Sente que está a representar como deve ser o partido? Eu penso que não é questão de representar o partido, é questão de governar Nampula. Ora, quem vai dizer se está satisfeito ou não com esta governação é, de fato, o povo de Nampula, porque a palavra foi devolvida de novo aos nampulenses. Vamos ter eleições dentro de dias. Nós, como MDM, estamos muito entusiasmados, acreditamos que vamos ganhar essas eleições. Já ganhamos no... Ele é o vosso candidato. Eu não tenho mandato para falar de candidatos, nem sou o órgão que decide quem é o candidato e quem não é. O que estou a dizer é que, como MDM, estamos na Assembleia Municipal e vamos continuar depois das eleições, vamos participar em festa nestas eleições. Acreditamos que os napulenses gostam, abraçam o projeto do MDM e vão continuar a dar-nos esta confiança. Obrigado, então, São estas eleições que vão esclarecer, afinal de contas, quem é quem. Portanto, acredito que o MDM está... Embora não queira nos dizer quem é o vosso candidato. Senhor Miguel Mabote, como é que olha então para a história, como está a ser descrita pelo senhor Edil Interino de Nampula? A forma como ele está a escrever essa história, assim que é. O que é que isso pode representar para a imagem do movimento democrático de Moçambique? Bom, portanto, há aquilo que a medicina chama isopatia, que é resolver um problema usando os mesmos métodos que causaram o problema. Porque, para mim, o que causou o problema no MDM provavelmente terá sido o facto de o falecido Dr. Amorani exonerar alguns vereadores, não é? E colocar outros. Então, é o que este interino também vem a fazer. Você está a perceber? Mas, primeiro, deixa-me só realçar a infelicidade aqui da intervenção do meu colega do painel, Dr. Ngwan. Isto porque ele primeiro faz a comparação do acontecido, dizendo que aquilo acontece quando o edil é de um partido, o presidente da Assembleia Municipal é de outro partido. Ele foi infeliz, porque não é o caso de Nampula. A menos que ele tenha dentro de si... Acho que não percebeu. Ok, vamos deixar acho que, a menos que ele tenha dentro de si... Mas colega, não pode deixar a dizer coisas que eu não disse. Eu disse, o legislador, ao colocar o artigo, o número 6 do artigo 2 do artigo 60 da lei 2/97, pensou até em casos em que o presidente do município fosse de uma cor partidária e o presidente da Assembleia Municipal fosse de outra. É por isso que justifica que o presidente interino exerce a plenitude dos poderes, incluindo a nomeação de novos vereadores. Mas eu disse claramente que não era este o caso. Mas, uma vez que aqueles vereadores não obedeceram, não quiseram colaborar, foram justamente demitidos e nomeados outros. Miguel Mabote, termina então o seu pensamento. Se ele quer usar o meu tempo, pode usar. Quer usar o meu tempo. O tribunal não deixou neste aspecto. Termina a Quer usar o meu tempo? Quer usar o meu tempo? Quero usar também. Pode usar? Sim, senhor. Ok, obrigado então, senhores Mário Pode Dixon. falar. Sr. Mário Dixon, qual é a sua leitura em relação a este assunto da condenação do PDT? Nesse caso, também está associado ao comunicado do MDM, lido pelo senhor Venâncio Mondlane no Parlamento. Eu estou a ver que o MDM acordou e, depois de acordar, tem consciência plena que, com a retomada da vida política da RNAM, o MDM vai perder o eleitorado. E por isso mesmo que está a acontecer isto. Ou só quer dizer de que os vereadores exonerados conformaram-se. Pelo que eu sei e pelo que eu ouvi, os vereadores exonerados podem, querendo, acionar o mecanismo da lei do trabalho para exigir a explicação ou a reposição da legalidade. Porque não pode ser no ato de uma despromoção, tem que se invocar qualquer assunto. Não se despromovem 10 pessoas no mesmo momento sem se invocar qualquer motivo. Então, se os vereadores acharem de que houve
houve injustiça, eles podem acionar. E se acionarem, então também esse senhor voltará de novo para o tribunal. O tribunal aqui não podia misturar. Ele foi condenado por desobediência, porque o tribunal mandou-lhe um documento a dizer que está a fazer desmandos. Isso não pode fazer. E lhe notificou, ele não foi. Então não foi julgado pelo fato de ter exonerado. Esse é um outro capítulo que está por vir. Mas tudo isto para dizer que, doutor, não vale a pena o MDM gritar vitória, porque o presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, eu lembro uma vez, quando da outra vez veio assinar acordo em 2014, tinha dito plenamente de que essa coisa de MDM, que ele manda MDM na pula, acabou. Acabou, nós vamos voltar a ocupar as nossas posições. Portanto, o MDM que se ponha a pau, porque provavelmente em 2018 não vai ter município nenhum. Ok, obrigado então, senhor Antônio Muxanga. Qual é a sua leitura? Bom, eu só queria lamentar porque o senhor Tokova até fez conferência de imprensa a dizer que ia processar a minha doutora Alice. Eu vi que atrevimento ignorante tinha. Lamentavelmente, o doutor Ongwan chegou aqui até e disse: viva Tokova, sua excelência Tokova. Quer dizer, então, isto é complicado isto. Se o Rongwan fosse o alto dirigente do MDM, o candidato seria Tokova. Só que Tokova procurou uma fama. Em Xangana, há uma máxima que diz: Chavanindu ya kubeya, lavanindu male inene. Então, o doutor Rongwan também está a ganhar má fama por causa de defender coisas que não podem ser defendidas. Isso é muito preocupante. Também queria aqui dizer que nós não podemos contrariar os discursos dos nossos dirigentes. O meu cunhado hoje contrariou o discurso do presidente Nyusi ao afirmar publicamente que assassinatos de pessoas em Moçambique é normal porque nos Estados Unidos as pessoas são mortas. No Conselho Coordenador do Ministério do Interior, o presidente Nyusi manifestou muita preocupação. Não levou a questão de ânimo leve. Então, significa que o meu cunhado está a começar a contrariar o alto dirigente da Frelimo. Isso é grave, tem que evitar. Tem que estar consonante com o discurso do dirigente. A morte de qualquer pessoa, não por morte normal. Morte normal, dissemos o quê? Estamos a falar daquele que morre por idade. Eu já vi um atestado de alguém que disseram morreu por velhice. E todos nós ficamos satisfeitos porque a pessoa tinha 103 anos. Não foi diagnosticada nenhuma doença. Nós pensamos que seria bom. O presidente Nyusi, mesmo quando as pessoas morrem por doença, fica preocupado. Agora, o membro da Frelimo aqui neste debate dizer é normal as pessoas serem assassinadas porque nos Estados Unidos estão a ser assassinados. Não ficou muito bem. Mas o que eu queria dizer é dizer que o MDM amassou o pão, vai consumir o pão que amassou. As confusões do MDM são muitas. O jornal Zambezi da semana passada trazia uma parte. Acredito que esta semana, porque sei que na sexta-feira, à noite, o Davis teve que se deslocar a Maputo porque há uma crise muito séria que há de explodir entre os deputados do MDM. Portanto, ou acabaram ou estão com café na cabeça. Quer dizer, ninguém vai oposição a montes. Então, isto não fica bem. Mas isso é uma inversão, Sr. Muxanga. Não fica bem. Não está confundindo. Eu já te convidei, Sr. Rongwan, para procurar partido. Mas pode ser de problemas da Renamo. Está a confundir com o MDM. O MDM está coeso e galvanizado. Papai, pessoas que estão coesas não apresentam a ideia de eleger o candidato para o município no Congresso e outros que querem eleger via base. Isso está estapado dos jornais Zambezi. Então, não vão ganhar nada. Queríamos apelar a todas as pessoas para se unirem em volta do MDM e trabalhar para que este processo Colegas, perguntava ao Sr. Muxanga, entende que a volta da Renamo na vida ativa, a vida ativa na política constitui uma grande ameaça para o movimento democrático do Moçambique? A forma como os fundadores do MDM se afirmam na política é uma forma de pecado. Então, os seus pecados estão já a pesar. Vai dar cuida, por favor. Então, Deus decidiu que agora devem ser expostos. Então, por isso estão a se expor sozinhos. Ninguém
Ninguém, não é de apanhar nenhuma renama ali das vossas confusões e daqui a pouco chegar a tua vez, eu já te convidei. Uma mzaia, procura partido. É um convite para o senhor Silveiro Ngwani. Eu tenho muita amizade com muitos familiares do Dr. Ngwani. Portanto, eu não gostaria de ver a ele Angelino Watihene. Então, é um convite para a Renam? Não, eu estou a dizer uma mzaia, quem avisa amigo é. Ali no MDM, ele está numa árvore seca, aquela árvore nunca vai dar frutos. Estamos mais preocupados com as eleições em Nampula e acreditamos que a população de Nampula vai continuar a... Últimas considerações, começando pelo senhor Mário Dixon, já estamos numa contagem decrescente para o término do programa. Últimas considerações, 40 segundos apenas, por favor. Obrigado. Eu acho que o meu cunhado percebeu mal. Eu não disse de que era normal as pessoas serem assassinadas. Não disse isso. Eu disse que eu respondi o que o Dr. Ngwani disse, acusando a falando como se a nossa polícia fosse inerte, não fizesse nada. Então eu estava a dizer de que enquanto tu planificas guarnecer alguém, há quem planifica matar aquela pessoa. Então, muitas vezes tu não podes adivinhar qual é o espaço de um. Obrigado, Sr. Mário Dixon. Sr. Silveiro Ngwani, 40 segundos também, últimas considerações. Não, para dizer que efetivamente nós estamos muito satisfeitos com o partido, estamos a avançar. É evidente que os triunfos que o MDM está a ter criam confusão, medo e rancor em algumas pessoas, mas nós queremos convidar a esses também a se juntar ao MDM, a dar uma nova roupagem ao país, uma nova esperança, acreditarmos que é possível realmente nós, como moçambicanos, todos juntos, cada um de acordo com o seu manifesto político, participar nas próximas eleições que vêm a Nampula, e só a população de Nampula é soberana para dizer a quem é que quer confiar os seus destinos. Nós estamos lá para festejar. Obrigado então, Sr. Miguel Maboto, 40 segundos. Não, eu só queria dizer que nessas eleições intercalares em Nampula, é bom contarem desde já com a participação da coligação Esperança do Povo, onde faz parte o Partido Trabalhista, o Partido PIMO, o Partido Parena. Já tem candidato? Já temos sim, mas vamos anunciar oportunamente, acho que para a semana. Ok, obrigado então, Sr. Antônio Muxanga, 40 segundos também. Bom, eu só queria chamar a atenção mais uma vez ao Dr. Ngwani, tendo em conta que é docente universitário que dá aula na UEM na Universidade de São Tomás. Se continuar com este tipo de discurso até o fim do ano, nós vamos pedir para o senhor ser dispensado na docência, porque estamos a chegar à conclusão de que os nossos filhos não aprendem nada. O senhor, como exemplo de professor universitário, não tem nada. Então, como bom amigo, eu quero te apelar para que evite o tipo de expressões que usa, porque o senhor... nem o curandeiro faz o que o senhor está a fazer. Eu sei que o senhor é católico, não é tombado por maus espíritos. Então, a comportar-se desta maneira. Que mensagem o Dr. Ngwani está a transmitir? Diretor da Faculdade de Filosofia e Direito da Universidade de São Tomás. São Tomás é um santo. Então, seja santo, santificai-vos. Cuitsimane, como diz Cuitsimi. É isso. Então, deixa lá de encarne o São Tomás, Dr. Ngwani. Desculpa, obrigado. Obrigado, caro colega Antônio Muxanga. Obrigado, caros colegas. Muito obrigado, caro amigo telespectador que ficou desse lado para acompanhar o programa Resenha Semanal. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima semana, no próximo domingo, assim que é, se Deus quiser. Continuação de uma ótima noite dominical e tenham todos uma semana abençoada. Boa noite.